Olá, seja bem-vindo, eu sou Luiz Carlos César. Outro dia eu postei um vídeo sobre Santo Tomás e o que fazer em relação a 3 condições para a salvação do homem, que é o saber no que crer, saber no que desejar e saber o que fazer. Então a vida humana, se a gente for pensar bem, ela se resume a isso. O que nós devemos crer, no que devemos crer. O católico sabe, né? Inclusive é ensinado na missa de domingo, que é o credo apostólico, crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc. O saber o que desejar, que eu falei também naquele vídeo, trata-se do Pai Nosso, que consta lá os 7 pedidos dentro da oração do Pai Nosso. Né? Ali a gente aprende e proclama e pede a Deus o que devemos desejar. Ali é ensinado o que devemos desejar. E o que devemos fazer? Aí Santo Tomás destrincha isso no livro Os 2 Preceitos da Caridade e os 10 Mandamentos. Eu deixei os links naquele vídeo que está aí no canal. Né? Já tem mais ou menos uma semana que eu postei esse vídeo. Pois bem, sobre o que devemos fazer, para nós católicos, tem algumas atividades que são próprias desse fazer. Porque não é só ser bom, a questão é que a vida humana ela não se resume a apenas ser bom. Tem certos atos que devem ser necessariamente realizados para que esse fazer que Santo Tomás ensina seja meritório, né? Ou seja, que traga para o ser humano algum mérito. E esse mérito de quê? De obter a salvação eterna, beatitude eterna, a felicidade eterna, que é o que Santo Tomás ensina. Inclusive, Santo Tomás ensina muito bem neste livro aqui, ó, né, A Suma contra os Gentios. Ele trata ali, em determinado capítulo, sobre a felicidade. Ele explica que a felicidade não está nos bens materiais, nas honras, né, nas glórias que os homens têm e nos dão nesta vida. Enfim, nos grandes feitos, não está nisso. Ela ensina do que realmente é a felicidade, no que realmente a felicidade consiste. Pois bem, dito isto, eu quero entrar aqui em 2 pontos que muitas vezes esses pontos são desconsiderados no ensino desse terceiro ponto que Santo Tomás fala, que é do que fazer. O que fazer está relacionado à lei. A qual lei? Qual lei? Existem algumas espécies de lei. Uma delas é a lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é aquele conhecimento infundido no homem, que aí não importa a religião a que esse homem pertença, não importa a raça, não importa o credo, né, a religião, não importa a época em que ele tenha vivido, se é há 5.000 anos atrás ou daqui 5.000 anos, né? Ou hoje, não importa o país, enfim, não importa, não existe condição externa para que ele conheça naturalmente certas leis. Né? Eu vou dar exemplo de algumas leis que já são conhecidas pelo homem, independentemente da sua condição social, desses fatores externos que eu citei ainda há pouco. Por exemplo, matar alguém simplesmente por prazer, matar por prazer. Todo ser humano tem um conhecimento interno, íntimo, né, de que ele não pode sair matando um ser humano só porque acha bonito matar alguém, só para ver a queda. Não pode fazer isso. Ele sabe naturalmente que isto é errado, né, e que isto é passível de punição. Aí como a sociedade vai punir, depende de cada sociedade, de cada cultura. Alguns ainda punem com pena de morte, outros não, outras sociedades não punem, mas existem sociedades que punem com pena de morte, outras com prisão perpétua, outras com determinados anos na prisão, enfim. Mas o homem que mata o outro simplesmente por matar, ele já sabe intimamente, não precisa, ninguém tem ensinado isso a ele, que aquilo é um ato errado.
Ele não pode matar o outro sem razão alguma, né? Existem as hipóteses de exceção que não é bem um assassinato, é legítima defesa. É a exceção de matar alguém. Então, quando eu defendo a minha própria vida, a vida de terceiro, da minha família, por exemplo, ou de alguém que eu não conheço, quando eu defendo a vida, né, uma agressão injusta, e acabo matando alguém em função dessa minha defesa, isto é uma excludente de ilicitude. Então, não posso ser condenado à prisão, no caso do Brasil, a prisão, não a pena de morte. Estados Unidos tem pena de morte. Então, não posso ser condenado num processo criminal porque impedi que alguém matasse outro, né? Eu impedi. Então, ou seja, eu salvei a vida de alguém, na verdade, né? Então, se eu acabei matando o agressor, eu não posso ser punido por isso. Isso é legítima defesa, é uma excludente de ilicitude. A gente chama no direito de excludente de ilicitude, né? Então, todo ser humano sabe, naturalmente, que ele não pode sair matando ninguém por aí, né? E aí existem os graus. Matar um pai é infinitamente mais grave do que matar um irmão. Ainda que matar um irmão é infinitamente mais grave do que matar um desconhecido. Matar um desconhecido também é muito grave, né? Então até nisso existe uma hierarquia, né? Pois bem, furtar ou roubar algo de alguém, também todo ser humano já sabe que não pode, que é errado, né? Isso também está dentro do âmbito da lei natural. Estou dando exemplos de lei natural. A própria liberdade de expressão também está dentro da lei. Todo ser humano tem o direito de expressar-se como convém. É claro que, a depender da forma que ele se expressa, algumas sociedades limitam isso. Mas é próprio do ser humano expressar-se, falar, manifestar pensamento, né? Então, por isso que no Brasil, em tese, é proibida a censura. A gente sabe que na prática não é bem assim, né? Exemplos não faltam, é só olhar o inquérito do fim do mundo, que há 6 anos tramita, vai fazer 7 anos no próximo ano. Então ali é genuinamente censura, mas eu não estou falando disso, eu estou falando que é próprio da lei natural a expressão de pensamento, falar, expressar-se, enfim. É um direito natural do ser humano de expressar, né? Então, São Tomás fala nessa obra, Os Dois Preceitos da Caridade e os 10 Mandamentos, ele fala, olha, existe a lei natural. E não adianta o homem dizer que não sabe. Ele sabe, intimamente ele sabe. E volta a dizer, não importa se ele é budista, se ele é muçulmano, se ele é judeu, se ele é espírita, se ele é isso, se ele é satanista, não importa. Ele sabe, internamente, que certas condutas são reprováveis, são erradas, e a punição deve vir de algum modo. Algumas sociedades punem de um jeito, outras punem de outro, etc. Né? Então ele fala da lei natural. E claro, ele fala da lei positiva. E existe a lei positiva escrita lá por Moisés, que na verdade não foi nem Moisés que escreveu, foi o próprio Deus, nas 2 tábuas. No outro vídeo eu explico isso. E existe a lei que os homens fazem, né? No dia a dia. Então, no Brasil, nós temos um código penal, né? Um código também de processo penal. Nós temos um código civil, um código de defesa do consumidor, um código tributário, nós temos ali uma legislação trabalhista, nós temos códigos, nós temos leis, nós temos uma tida Constituição da República. A nossa é de 1988, a última, né? Que já tivemos várias. Então, a vigente atualmente é a de 1988. Ela, na verdade, no final das contas, a depender de quem, né, está necessitando que ela seja efetiva, a depender do investigado, ela não tem efeito nenhum, né? Na prática é isso que acontece. Mas isso é exceção, pelo menos é para ser exceção. O fato é que, né, no Brasil nós temos um ordenamento jurídico feito por homens, né? E aí
Não estou nem entrando no mérito se esses homens são justos, injustos, né? Iníquos ou não estou nem entrando nesse ponto. O fato é que toda a sociedade, né, por mais desgraçada que seja, né, por mais conturbada que seja, por mais violentada que ela seja, violentada em todos os aspectos morais, por exemplo, né, então, violadoras de direitos humanos elementares, por mais desordenada que essa sociedade seja, ela tem ali em sua estrutura uma regra feita por aquelas pessoas dessa mesma sociedade. Então, nós no Brasil temos nossas regras, na Argentina tem as suas regras, né? No Canadá as suas regras, no Paquistão, na Namíbia, enfim, qualquer país que se diz país, até para se dizer uma nação, um país, devem ter regras. E mesmo que essas regras não sejam positivadas, ou seja, não sejam escritas, não sejam declaradas ali formalmente, essas sociedades também têm a sua própria cultura, que constituem também de regras, né? Regras de convívio social, por exemplo. Né? Então, Santo Tomás destrincha nessa obra, os dois preceitos da caridade e os 10 mandamentos, que existem isso. Para o fazer, que é o título deste vídeo aqui, o objetivo deste vídeo, né, para nós católicos, tem 2 pontos fundamentais, que trata das virtudes teologais, que eu não vou falar agora, mas são 3, fé, esperança e caridade, e trata das virtudes cardeais, que também em outro vídeo eu vou aprofundar. Mas estes 2 conjuntos de virtudes, eles são essenciais para nos orientar no que fazer no dia a dia. Além dos sacramentos, por exemplo, que são 7. Outro vídeo eu trato dos sacramentos. Mas observem o que é que nós temos. Nós temos um conjunto de virtudes teologais que não são humanas, são dadas por Deus, instituídas por Deus. Fé, esperança, caridade, é esse conjunto. Nós temos outro conjunto que são as virtudes cardeais, ou virtudes notadamente humanas. Quais são elas? Prudência, justiça, temperança e fortaleza, ou fortaleza e temperança. São 4 essas virtudes, né, que nós já temos embutidos em nosso ser quando nós nascemos. Algumas pessoas, com o passar dos anos, elas vão aperfeiçoando isso. Essas virtudes só são aperfeiçoadas mediante esforço pessoal, mas, claro, não somente esforço unicamente pessoal. Deve vir um auxílio. Esse auxílio a gente chama de graça. Graça, né? E essa graça é um dom de Deus, ela vem de Deus. Então, as virtudes, entenda, as virtudes cardeais, elas só têm sentido em função das virtudes teologais. E daí ser necessário todo ser humano conhecê-las. Fé, esperança, caridade e as 4 virtudes cardeais. Porque essas virtudes cardeais, elas são aperfeiçoadas à medida que a fé, a esperança e a caridade também são aperfeiçoadas. Por quê? Porque de um lado nós temos virtudes dadas diretamente por Deus para aumentar a nossa fé, acreditar naquilo que nós não vemos, que nós não percebemos imediatamente. Pela esperança, que é a espera da beatitude eterna, por exemplo, e a caridade, que é o amor que nós temos a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse conjunto, essa tríplice virtude, ela aperfeiçoa as virtudes cardeais, né, que são a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Então, você aperfeiçoando essas virtudes cardeais, você vai se tornar, obviamente, um homem melhor na sociedade. E à medida que nós temos uma quantidade significativa de pessoas
com essas virtudes aperfeiçoadas, nós temos, consequentemente, uma sociedade melhor, uma sociedade ordenada, diferente do que nós temos hoje. Para finalizar esse vídeo sobre essa desordem que nós temos, nós olhamos para uma pessoa acusada de tráfico de drogas, deixando o presídio, sendo exaltada por um monte de gente. De outro lado, nós temos presos políticos que estão condenados a 14 anos por sujar uma estátua, cuja limpeza dessa estátua se deu em menos de 30 segundos. Então, existe uma desproporcionalidade nas sentenças, nas condições de cada um, e existe objetivamente, claramente, uma desordem ocasionada pela falta, em primeiro lugar, de uma acentuada existência das virtudes teologais nos homens, principalmente nos que fazem e produzem a lei neste país, e um aperfeiçoamento dessas virtudes cardeais, também nesses mesmos homens. Afinal, você vai dizer que é justo prender, condenar uma pessoa a 14 anos porque sujou uma estátua? Ainda mais que no direito penal brasileiro, e aqui entra a lei positiva, tem que ser delimitado o ato. Qual ato você cometeu? Sujei uma estátua. Sujou com o quê? Com fezes? Não, com batom. Ó, que crime grave, hein? Toma, 14 anos de prisão. Há, notoriamente, uma desproporcionalidade entre o ato ilícito cometido e a pena aplicada. Então, enfim. Então, para finalizar esse vídeo, desse conjunto de informações que eu falo a você, virtudes teologais e virtudes cardeais, que estão dentro daquilo que Santo Tomás ensina para o que devemos fazer no dia a dia, a partir desse conjunto, a partir desse estudo dessas virtudes, que a gente pode, claro, realizando, cumprindo no dia a dia, que a gente vai poder tornar essa sociedade brasileira uma sociedade melhor. Então, não é apenas com declarações formais de CNJ, não é apenas com declarações formais da ONU, meramente formais, que nós teremos paz. Não se tem paz numa nação, num país, sem as virtudes teologais em alto grau e as virtudes cardeais também em alto grau. Afinal, quem forma uma sociedade são as pessoas. E não existe ordem numa sociedade com pessoas desordenadas. Então, o todo ele não pode ser ordenado se a peça individualizada em quantidade significativa, se essas peças estão desordenadas. Tá? Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha com seu amigo que não sabe o que é esse conjunto de virtudes teologais e cardeais, e deixa seu like. Tá? Então, abraço, fica com Deus e até mais.